pessoal, chegamos ao nosso segundo dia. Verifiquei que a imagem do vídeo anterior ficou bastante ruim. Então eu mudei a câmera, estou usando caneta agora, mas ainda assim não ficou boa. Vou estudar ainda um método, uma outra técnica para que eu possa melhorar então a qualidade da imagem do vídeo, ok? Bom, questão de hoje é uma questão antiga de 1995. Acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo não tenha nem nascido nessa época, né? Ou antes dela. Acredito que foi uma questão elaborada na época da construção do Titanic. Tenho essa desconfiança. Bom, uma questão para a residência do Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, de 1995. Então vamos lá. No início da psicoterapia, Freud lançava a mão do método de fazer uma leve pressão sobre a testa do paciente. O objetivo específico desse método é... Essa questão, ela faz uma referência, então, ao método que Freud chamava de um método auxiliar. E aonde que a gente encontra isso? A gente encontra nos estudos sobre a histeria. Então, estudos sobre a histeria em obras completas de Freud, 1893 a 1895. Então, quando eu falei do Titanic, eu não estava mentindo muito, né? Então, foi anterior. E aí você vai encontrar isso quando Freud fala da psicoterapia da histeria. Então vamos lá, a gente tem então o que ele chamou de método auxiliar, essa pressão, uma leve pressão sobre a testa do paciente, ok? E, segundo Freud, isso ia provocar uma recordação. Ok? E quando que esse método é utilizado? Qual o objetivo desse método, né? Em que situação? Quando há uma resistência. À associação livre. Okay? Então, quando ele percebe que há uma resistência à associação livre, né? Inicialmente ele fala que insistia com o paciente, enfim, mas que essa insistência não trazia resultados. Então, quando ele encontrava então uma resistência à associação, ele poderia então lançar mão desse método auxiliar, né? Que tinha o objetivo de retirar um obstáculo. Ok? Então, que obstáculo é esse? Seria a vontade do indivíduo. Então, a gente pode entender que esse material ele estava no inconsciente. E aí que a gente pode puxar aqui em relação à vontade do indivíduo. Coisas que o indivíduo quer esquecer e, portanto, mantém, repele ou recalca. Você vai falar agora de recalque? Isso aí. Recalca aonde? Fora do consciente. Ok? Então, o que acontece? Então, diante da resistência à associação, Freud, então, lança a mão desse método, que ele chama de método auxiliar, de uma leve pressão sobre a testa do paciente. E aí, como é que isso funciona? Bom, se ele tem como objetivo trazer uma recordação, então, essa recordação seria o quê? Seriam lembranças que estão fora da cadeia de associação.
ok? E como é que se dava isso? Essa recordação, por sugestão do analista, poderia ser uma imagem, um quadro, ou uma ideia, um pensamento. Que ele era, então, orientado a comunicar essa imagem ou esse pensamento, qualquer que fosse. Ou quaisquer que fossem, ok? Sem crítica, sem avaliação, ainda que parecesse uma bobagem ou que trouxesse algum tipo de afeto também, ok? Então, sem críticas ou avaliações, ok? Então, tá lá o paciente, nosso paciente aqui, no divã, e essa pressão sobre a testa, ou qualquer, Freud fala, né, que poderia ser qualquer outro sinal, tá? Essa pressão, ela tem então esse objetivo. Não conseguindo, não veio nada à cabeça, ele novamente fazia essa pressão sobre a testa do paciente e relaxava quantas vezes achasse necessário. Então, é pressão e relaxa, ok? E aí, depois disso, aí, X vezes. Então, eu vou colocar aqui pressão ou qualquer outro sinal físico, que teria também o mesmo resultado. E aí, após isso, ele pergunta com toda a convicção, né? O que você viu ou o que lhe ocorreu? O que lhe ocorreu? O que viu? Ok? E aí, o que ele espera de resposta? Representações inconscientes, né, que denunciam esse material recalcado. Então, a gente pode colocar aqui, nesse esqueminha, representações inconscientes. Ok? Que dizem respeito ao material recalcado. É importante a gente pensar que o recalque, ele tem um papel primordial na histeria, ok? Então, são coisas que o indivíduo quer esquecer, situações normalmente relacionadas a alguma questão sexual e que ele recalca, ou seja, transfere isso para o inconsciente. Esse inconsciente ou esse material faz força, né? E se manifesta de forma somática, através de algum sintoma caracterizado como a histeria, ok? Então é importante a gente entender que o recalque ele tem esse papel primordial na histeria. Bom, a representação patogênica, segundo Freud, está à mão, literalmente, né? Quando a gente fala, então, da pressão aqui com a mão na testa do paciente. E basta retirar algum obstáculo do caminho. E essa retirada, em alguns casos clínicos que ele colocou, ele consegue através desse método auxiliar. E o que esse método faz? Ele evoca, então, ligações esquecidas, né? Por meio da lembrança, evoca e organiza essas lembranças, né? Então emergem então, os pensamentos que o indivíduo jamais reconhece como os seus. E aí a gente tem, então, a ideia de material recalcado, ok? E essas ideias levam, então, à conclusão da análise e também à eliminação dos sintomas, ok? Então, voltando aqui para o enunciado, no início da psicoterapia, Freud lançava a mão do método de fazer uma leve pressão sobre a testa do paciente. E a gente identificou isso aqui nos estudos sobre a histeria. O objetivo desse método, o objetivo específico desse método. Então, a gente pode falar que esse método tem alguns objetivos,
trazer a lembrança, algumas situações ou trazer algumas imagens, mas principalmente trazer a representação ou representações desse inconsciente, tá? Representação patogênica, ou seja, aquilo que tem desencadeado o sintoma no paciente. E aí ele me dá assim, letra A, estimular a elaboração de lembranças. Bom, a elaboração de lembranças, essas lembranças que são trazidas, elas não são elaboradas. Ele me diz, me conta o que você viu, o que lhe ocorreu. Então, não estimula a elaboração das lembranças. A gente já pode até dizer que ele provoca, né, a evocação das lembranças, mas não a elaboração, tá? Ok? Então, não é essa. Fazer o paciente repetir em transferência. Bom, não implica esse método auxiliar, não implica necessariamente na atualização sobre qualquer objeto que seja o analista. Então, também não corresponde ao gabarito. Letra C. Provocar a lembrança do material recalcado. Bom, como a gente viu aqui, ele tem então o objetivo de trazer essa lembrança do material que foi recalcado, a fim de trazer então a conclusão da análise e a eliminação dos sintomas. Então, princípio correto. Letra D. Induzir no paciente o act out do recalcado. Bom, essa lembrança ela é trazida em forma de palavras, né? E não faz nenhuma referência à passagem ao ato, ao act out. Então, também não corresponde ao nosso gabarito. E letra E, repetir com o paciente o mecanismo do recalque. Ou seja, ele traz uma lembrança e não uma repetição do ato no processo de recalque, ok? Então, também não. Logo, a nossa opção correta para essa questão retrô, letra C. Ok, pessoal, se você então gostou do vídeo, do conteúdo do vídeo, curta, comente, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você vai ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, dê essa forcinha. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.